Olá pessoal, vamos falar sobre planejamento reencarnatório? Então, a reencarnação é um dos fundamentos básicos da doutrina espírita. Nela, o espírito tem a oportunidade de voltar à vida física para continuar o seu aprendizado. Porque nós sabemos uma vida de, vou colocar 80, 100 anos, que é o máximo que o espírito consegue, né? Alguns espíritos conseguem até mais. Mas vamos colocar uma encarnação de 100 anos não é suficiente para o espírito aprender tudo o que precisa aprender, para evoluir, para se tornar um espírito puro. Então, a reencarnação é a justiça divina que se faz presente em nossas vidas. Então, quando o espírito, após a sua desencarnação, o espírito vai para o que nós chamamos de plano espiritual ou erraticidade. Um período que existe entre uma reencarnação e outra para ele se fortalecer. Dependendo da situação do espírito, ele vai receber tratamento, ele vai receber aprendizados, né? Para ele vai se fortalecer, para ele voltar para a vida, uma nova vida física. Mas essa reencarnação, ela não é feita de modo aleatório, por acaso, entendeu? Tudo tem um planejamento. Se na nossa vida física nós precisamos planejar as nossas coisas, né? Temos os nossos projetos. O ano que vem eu vou cuidar melhor da saúde, o ano que vem eu vou fazer uma academia, o ano que vem eu vou ler os 5 livros espíritas, né? Sim, temos o nosso planejamento. O ano que vem eu vou fazer uma dieta. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Tem um planejamento para o nosso retorno. Então, quando o espírito desencarna, que ele passa esse período na erraticidade, ele vai se fortalecendo para esse retorno, para cumprir melhor esses projetos. E ainda assim nós falhamos muito. Como falhamos na vida com os nossos projetos, né, físicos, também falhamos com os nossos projetos espirituais, que nós prometemos a espiritualidade quando desencarnados. Então esse retorno, ele é feito com um grande planejamento, com uma equipe espiritual designada para aquele espírito, para aquele retorno. Então, eu sugiro até mesmo que vocês leiam o livro Missionários da Luz, onde fala sobre a reencarnação de Segismundo, que mostra-se maravilhosamente bem o retorno de Segismundo à vida física. Como foi a escolha do pai, a escolha da mãe, por que aqueles pais. Então, assim também é feito conosco. E quando o espírito, nesse período da erraticidade, ele já se encontra fortalecido, a espiritualidade se reúne conosco quando temos condição para isso, é claro. Então a equipe espiritual programada para o nosso retorno, ela se reúne conosco e baseada na nossa última existência, ou últimas existências, né, dependendo da situação de cada um de nós, essa equipe vai programar o nosso retorno. Vai ser verificado o que nós conseguimos concluir com êxito, vai ser verificado o que nós não conseguimos, o que nós não tivemos êxito. Tivemos vontade às vezes, mas não tivemos êxito. E vai também ser verificado o que nós deixamos de concluir por má vontade e tudo mais. Então, essa equipe, baseando nessa nossa existência, vai programar o nosso retorno. Quem serão os nossos pais? Então, numa palestra de Raul Teixeira, ele disse o seguinte: existem 4 pontos fundamentais para a nova programação reencarnatória. O primeiro é a família. Segundo é a profissão. Terceiro é o casamento. E 4º ponto básico é o gênero de morte. A gente deve lembrar que para tudo isso
temos o livre arbítrio. Na verdade, nós não somos completistas, né, das nossas existências. Por quê? Por causa muitas das vezes dos nossos desregramentos, das nossas más ações. Então, dificilmente o espírito completa uma existência, uma reencarnação programada. Alguns conseguem, outros não. Então, olha só, a família, o primeiro ponto básico, a família, quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe, tudo ali é programado direitinho, planejado. Quem vai ser nosso pai, quem vai ser a nossa mãe, nossos parentes, para nos dar um respaldo, para nos dar um reforço para a nossa existência. Então, quem vai ser a nossa mãe? Quem vai ser o nosso pai? Geralmente, são espíritos que têm alguma coisa a ver conosco, muito a ver conosco. Eles é que vão nos dar essa força para reencarnarmos, né? A nossa mãe será escolhida diante da necessidade daquela mulher, né? O pai, da necessidade que nós temos com aquele pai. Aí sim, aí nós vamos nascer. As nossas provações, tudo vai depender daquele pai, daquela mãe, dos parentes, do nosso círculo familiar. Tudo isso vai ser visto pela espiritualidade. O que é que nós ficamos devendo? Aquele homem, aquela mulher que vai ser nosso pai, que vai ser nossa mãe. A missão que eles têm conosco, que nós temos com eles. De que maneira eles poderão nos ajudar. Aí a família é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, a nossa profissão. O que, baseado também nos nossos talentos, nas nossas aptidões, nós teremos o nosso retorno, a nossa profissão. Nós seremos o quê? Professores, advogados, médicos, né? Garis? Por que não? Né? Tudo vai depender da nossa última existência, do nosso comportamento. É sempre bom a gente lembrar isso. Então, às vezes nós gostamos de pensar o seguinte: eu na encarnação passada eu fui príncipe, na encarnação passada eu fui muito rica. Não. Nós precisamos pensar o seguinte, que todas as profissões, elas são respeitáveis e são necessárias. E nós seremos inseridos aonde nós formos necessários e aonde nós formos aprender um pouco mais com relação à humildade, com relação a missões de cura, né, numa medicina, de defesa com o direito, né, na advocacia. Bom, a profissão, mais ou menos por aí. E também o casamento. Quem será nossa esposa? Quem será nosso esposo? Quem serão nossos filhos? Então, com relação ao casamento, aos nossos relacionamentos amorosos, o que nós ficamos devendo àquele homem? O que nós ficamos devendo àquela mulher? Qual foi as nossas atitudes com relação a esses seres em vidas passadas ou na última existência? Como que foi o nosso comportamento no nosso casamento passado, no nosso relacionamento com aquele homem, com aquela mulher? Ou então o não casamento. Também existe, tem isso. Tem programações reencarnatórias que a pessoa não vai se casar. Vai ficar solteiro. E, como já falei um pouquinho também, do planejamento o gênero de morte. Também é planejado. Quanto tempo nós vamos viver naquela encarnação? A maneira que nós vamos viver. Será, levaremos uma vida saudável, né? Teremos algum problema de deficiência mental ou física? Tudo isso é planejado. Tudo isso, meus irmãos, é planejado. O gênero de morte também. Agora, devemos lembrar que nós temos o livre-arbítrio. Então, olha só, eu posso estar programada para viver 80, 90 anos. Mas se eu levar uma vida pregressa, uma vida na boemia, né? Nos desregramentos, nos vícios físicos e até mesmo morais, o que vai acontecer? Eu posso adiantar
esse meu desencarne. Estão me compreendendo? Eu posso adiantar esse meu desencarne, que na verdade poucos de nós somos completistas, justamente por causa dos nossos comportamentos desregrados. Não come direito, não dorme direito, leva uma vida pregressa, não descansamos como deveríamos, não cuidamos do corpo físico como deveríamos, não cuidamos da nossa saúde mental quando deveríamos. Então, muitas das vezes, nós não completamos esse item, né, que é o gênero de morte. Então, meus irmãos, quando chega o momento do nosso retorno à vida física, há um planejamento, há uma equipe espiritual programada para nos auxiliar esse retorno. E também nós teremos o nosso círculo familiar para nos ajudar, irmãos, primos, amigos, vizinhos, no nosso trabalho, enfim, teremos amigos simpáticos que vão nos auxiliar. E também teremos os amigos não tão simpáticos, que vêm assim vamos colocar, para atrapalhar a nossa jornada. Agora, nós teremos o livre-arbítrio para continuar, né? Nós teremos o livre-arbítrio para vencer esses obstáculos, porque não são poucos, são muitos obstáculos que nós enfrentaremos, com certeza. Nada é fácil na nossa vida, né, gente? Nada é fácil. Então, é preciso vencer desafios. Jesus falou, não é fácil dar o primeiro passo, mas não é impossível. Não é isso? Então, nós precisamos nos imbuir de muito boa vontade, de fazer aquilo que nós sentimos que estamos programados a fazer, cumprir com as nossas missões e, principalmente, para sermos felizes, concluir com felicidade as nossas etapas, é justamente fazer o que Jesus nos ensinou, amarmos uns aos outros. Fazendo isso, respeitando uns aos outros, nós estaremos respeitando a Deus e estaremos concluindo as nossas etapas. E aquilo que nós não conseguimos, que estiver difícil demais, com certeza ficará para um novo planejamento, para uma nova reencarnação. Eu espero ter conseguido dar uma pincelada, né, no planejamento reencarnatório, e eu vou ficar aqui para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas que eu procurarei da melhor maneira possível responder. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare e muita bênção, muita luz para todos nós.